Shalom, Hamalek Adi Adonai Yahweh, Laila Tov, boa noite para todos, né? Estamos aqui mais uma vez iniciando, não é, esse estudo de sábado, dia 1 de julho, não é? Boa noite para todos, né? É uma bênção. Mais uma vez nós estamos aqui, não é, para relatar sobre este assunto, né, e agradecendo ao Eterno pela vida, pela saúde e pela oportunidade que Ele nos concede, né? Já quero desejar uma boa noite a todos, a Manuel Messias, a Maria Oliveira está conosco pela primeira vez, né? Josia Pires, tá certo? Shalom, né, para vocês, uma bênção para vocês, né? Boa noite, Gilda, Shalom. Shalom para você, Gilda. A bênção para você, mais uma vez estamos aqui, né, para compartilhar deste grandioso assunto, não é isso? Vamos começando a trabalhar. Maria Leandro, boa noite. Fabiano Rebouças, boa noite. Jonatas Araújo, Shalom. Walter Soares também está nos assistindo, boa noite também, um prazer. José Evandro Cunha, Shalom. Itupeva, São Paulo. Luiz Carlos, meu xará, Luiz Carlos, sou Luiz Cláudio, né? Mas é meu xará, Shalom. Manuel Messias, boa noite, né? Um abraço para todos que estão entrando aí agora. Estão ao vivo e a cores em HD. Né? Você sabe que isso é uma brincadeira, né? Mas não tem ninguém aqui em HD, né? Samuel S. Mesquita também está assistindo. Shalom, boa noite para você, né? A todos que estão começando a entrar aí. Estamos com alguns minutos de atraso, né? Mas aqui não tem problema não, ninguém vai ser, como é que se diz? Vai perder a carteira, né? Ou vai perder o emprego por causa disso, que chegou atrasado, né? Pois é, né? Edna Anjos Oliveira também, Shalom, boa noite para você, Edna, né? Um abraço para vocês, né? Todos que estão aí entrando. E o assunto de hoje é sensacional, né? Segundo os relatos do Novo Testamento, o tal Jesus era que segmento, como chamam no popular, que religião? Né? Judaica ou cristã? Será? Este é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje. Walter Soares, também Shalom. Aline Araújo, também Shalom para você, amada. Josias Pires Duarte, Laila Tov, boa noite. Shalom, tranquilidade, saúde e felicidade para vocês, né? Então o assunto de hoje é esse. Segundo os relatos do Novo Testamento, o tal Jesus era de que segmento, que religião? Judaica ou cristã? Ou nenhuma das duas? Será? Este é o assunto de hoje, né? Tem pessoas aí que estão entrando, tem entrado, né? Aliás, né? Pedido convite, né? No nosso Face, são novatos, né? E vamos apresentar aqui nossos promotores, né? Está aqui o nosso amigo Faísca e Fumaça, tá certo? É os nossos promotores que não gostam de mentira, de interpolação, de infiltração, de paganismo, não é? Eles são o nosso amigo Faísca e Fumaça, são os nossos promotores que trabalham conosco todos os estudos, né? Estão aqui ao vivo e a cores. Sabe, se tiver retetel, se tiver blá 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 aqui, né? Argumentação aqui, né? Falha de copista aqui, já sabe como é que é? Malhação aqui, tá certo? Faísca e Fumaça, dando lapada nas mentiras, né? E também nós vamos apresentar aqui também o nosso martelo do poder, né? Tá certo? Nosso martelo do poder, né? Que quando tiver o assunto já quase terminando, ele decreta, porque não tem argumentação, não tem blá blá blá, lá, né? Tá decretado e acabou aqui o nosso martelo, né? Pra, tá certo, argumentar, tá certo aqui o poder da palavra. Então são os nossos mascotes, né, que estão aqui conosco e a gente não pode deixar de trabalhar sem eles, né? Leonardo Hugo, Shalom, uma bênção para vocês aí, Ertov,
Shalom para você também, amado. Não é? Então vamos lá. O assunto é, segundo os relatos do Novo Testamento, o tal Jesus era de que segmento? Que religião, né? Como chamam no popular, né? Judaico ou cristã? Será? Eita, vamos ver, né? Vamos ver qual é. Se ele tinha, segundo os relatos lá do Novo Testamento, o que? Da caneta dos padres, dos copistas. Tá entendendo agora? Nós vamos saber, né, se ele praticava o judaísmo, se ele falava, ou se ele realmente é o que o cristianismo diz. Ele que é o pai do cristianismo. Será? Será que ele é o pai do cristianismo mesmo? Hein? Vamos lá, né? Haroldo de Fortaleza, Shalom também, já estou dando Shalom, né? Adiantado, uma benção. Vamos saber se hoje esse tal Messias lá do Novo Testamento, da caneta dos padres, os relatos, né, deles, se ele era judeu, se ele era romano ou não, vamos saber, né? Então vamos lá, vamos para a etimologia. Para a etimologia, em primeiro lugar, né, falando sobre o judaísmo. Né? Vamos falar sobre o judaísmo. Né? No hebraico, né, a palavra verbal Yahudut, ou Yehudut, como declínio, significa aquele que louva a Yod He Vav He, a Yahweh. Tá? O Yahudi é definido como um membro da tribo de Yahudá, que vocês conheceram por Judá. Um israelita, né? Um hebreu. E também são chamados de povo escolhido do Altíssimo. Erroneamente chamam povo escolhido de Deus. Não é? A tradição judaica entende que todo o povo Yahudim, povo no plural, povo, os povos de Yahweh, é descendente direto dos primeiros Yahudim, dos judeus, que seriam lá chamado Abraão, né, do Papa, né, o Yaltizicak, o Isaac do Papa, e o Jacó, né, do Papa, que é o Yalcaf, tá certo? Em si, não é, o judaísmo, como chamam, segue os ensinamentos da Torá e a escrita hebraica, que correspondem ao chamado Velho Testamento da Bíblia cristã, né? Os 5 primeiros livros. A que os Yahudim, os judeus, dão o nome de Rai Torá. Escrituralmente, né, etimologicamente, Rai Torá não significa lei, e sim vida plena, tá certo? Teriam sido escritos por Yod He Vav He e não devem ser modificados. No cristianismo corresponde aos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? De acordo com o judaísmo rabínico, o tradicional, o Altíssimo revelou as suas leis e mandamentos a Moshe, ao popular Moisés, lá no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Ok? Uma benção. Vamos lá. Então, é conhecido pela Torá os Nevim e os Ketuvim, não é? O livro da Torá é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que corresponde a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é? Vamos lá. Bereshit é no princípio, em princípio, conhecido pelo público israelita como Gênesis, né? Shemot, os nomes, conhecido como Êxodo. Vaikra é chamado de Levítico, né? Bamidbar, no deserto, Hermo, ou Números, né? No português. E Devarim, palavras ou Deuteronômio no português. Ok? Só aqui para a gente dar uma... Então vamos lá. Rai Torá, no hebraico, significa instrução, apontamento, aquilo que é vida plena. Rai é vida. Torá é isso, instrução, apontamento. Aquilo que é vida plena. É um apontamento pleno em vida, uma instrução em vida. Então significa Torá. Então tira da sua boca esse negócio de lei. É o que está aí no governo brasileiro. É uma lei dos corruptos e dos falsários. Aí é lei, tá certo? Mas aqui nunca é lei. Sim? É sim um relato do Altíssimo. É um apontamento, é uma instrução. É uma vida plena. É a Rai Torá e não lei, ok? Vamos lá. O nome é dado aos 5 primeiros livros do Tanakh, né, também do Torá, também chamado de Hamishá Hunsei, Torá, entendeu? As 5 partes da Torá, né, e que constitui o texto central do Yahudim, do judaísmo, do Yehudut. Contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Altíssimo com Abraão e seus filhos,
a libertação dos filhos de Israel de Misraim, né? De Oxoru diz Misraim. Quem é Misraim? O Egito, né? Que chamam de Egito. Espera aí, deixa eu pegar logo faísca que fumaça aqui. Tá? Porque não existe negócio de Egito, de Alemanha, é tudo uma falsificação. O nome da Alemanha mesmo não tem nada a ver com a Alemanha, é Germânia, tá certo? Tá vendo? Brasil é Brasil, então não existe esse negócio de Alemanha, entendeu agora? Entendeu? De Egito, é Misraim, é o nome original, tá certo? Então vamos lá. E sua peregrinação de 40 anos até a chamada Terra Prometida. Ok? Inclui também os mandamentos e instruções que, segundo o Yahudit, né, caso o judaísmo, como chamam, tradicional, foram dados a Moshe, o popular Moisés, do Papa, para que a entregasse e ensinasse ao povo de Oxoru, de Israel, né, como chamam, né? Certo? Chamada também, como chamam pelos copistas, né, pelos biblistas cristãos, de lei de Moisés, de Moshe, lei de Moisés. Não existe lei de Moisés. Tá certo? Ali é os relatos do Altíssimo, do Eterno. Tem nada de lei de homem, tá certo? Pô, deixa eu pegar mais uma vez, faz fumaça aqui, porque isso é coisa do cristianismo, tá entendendo? É lei, a lei ali mata, ali acaba e faz isso, e vamos embora, é no rolo, é no compressor, é no tiro, é na espada, é pra tudo que é lado, tá entendendo? É como se fosse a lei. Começam a ensinar a Torá desse jeito, né? Para o povo ficar lá no amorzinho do cristianismo do Novo Testamento, né? Vamos lá, vamos descodificar isso aqui. Tá preparado hoje? Prepara o chazinho de camomila aí, para você não ficar nervoso nem você ficar nervoso, ok? Contém relatos sobre a criação do mundo, da origem, a humanidade, do pacto do Altíssimo, Abraão e seus filhos, né? Muito conhecido, tal, já que foram, de Moshe entregasse e ensinasse ao povo de Israel. Vamos lá. Então, vamos lá. Então houve a Torá lá no Sinai, né? Segundo o conjunto de tradução judaica chamada Talmud, inclui a Torá escrita e a Torá oral, né? Que foi dada a Moshe, ok? Mas o que é Talmud? Muita gente pergunta o que é Talmud. Talmud é o quê? É alguma coisa de ruim e tal? O Talmud, em hebraico, né? É certo? O Talmudi significa estudo, é uma coletânea de livros, né, dos Yahudut, chamam de judeus, dos Yahudim judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem aos relatos dados a Moshe e ética, costumes e história dos próprios Yahudim, do próprio judaísmo. Ok? Isso é um Talmud. Originalmente o estudo acadêmico do judaísmo era oral. Os rabínicos expunham e debatiam, né, a Torá, que chamam de lei, né, a Rai Torá, certo? E discutiam o Tanakh, sem o benefício. O que é o Tanakh? Que são os profetas, a escritura toda, né, junto com os profetas, das obras escritas, além dos próprios livros bíblicos, escriturais. Embora alguns possam ter feito anotações privadas, né, no Megilot Setarim, né, por exemplo, a respeito das decisões de cortes. Tá? A situação mudou drasticamente, no entanto, principalmente como resumo da destruição da comunidade Yahudim judaica no ano 70 DC, depois do Cristo Velho, e os consequentes distúrbios nas normas legais e sociais Yahudim judaicas, né? À medida que os rabinos foram forçados a encarar uma nova realidade, principalmente de um judaísmo sem um templo, tá? Para servir como centro de estudo e ensino, e de uma Judéia sem anatomia, né? Surgiu uma enxurrada de discursos legais e o antigo sistema de estudiosidade oral não pôde ser mantido. Foi durante este período que o discurso rabínico passou a ser registrado como escrita, né? Mas vamos lá um pouquinho da Tanakh ou Tanakh, né? No hebraico. É um acrônico utilizado dentro dos Yahudim, do judaísmo, dos Yahudut, para denominar seu conjunto principal de livros sagrados, sendo os mais próximos do que se pode chamar de uma Bíblia judaica, tá? Vamos lá, até o contexto Bíblia judaica, tá? A Bíblia judaica, isso até é uma interpolação. Vou pegar a faísca e fumaça aqui de novo, porque tem a Bíblia hebraica, é os escritos em hebraico, escritura, Bíblia é livrinhos, Bíblia tá fora, Bíblia é cristianismo, tá certo? Bíblia é Bíblia, e escritura é escritura, né? Tem um bocado aí pela internet dizendo que aqui é original, aqui não tem aramaico, aqui é limpo, os nomes estão tudo corretos, aí na internet, né, nos Face, no YouTube, tem muita gente levantando Bíblia aí, fazedor de Bíblia, né, dizendo que é original, tá? Deixa eu dar outra lapada aqui, porque o negócio
tá certo? O negócio hoje vai pegar, viu? Vai pegando, tá pegando, não é? Então vamos lá. O conteúdo do Tanakh é equivalente ao Antigo Testamento, porém com outra divisão. De acordo com a tradição Yahudit, o Tanakh consiste de 24 livros. A palavra é formada pelas sílabas iniciais das 3 porções que constituem, vejam, a Torá, né, dos 5 livros, tá certo? A Torá, né? Certo? O Nevim, que são os profetas, os outros livros conhecidos, profetas, e o Ketuvim, que são os 11 livros conhecidos como escritos, ok? Vamos lá. A refletida pelo acrônico Tanakh está atestada em documentos do período do Segundo Templo e na literatura rabínica, ok? Vamos lá. Então, durante aquele período, entretanto, o acrônimo Tanakh, né, não era usado, sendo que o termo apropriado era Mihá, né, leitura, tá certo? Este termo continua sendo usado em nossos dias, junto com o Tanakh, em referência às escrituras hebraicas, aos escritos do Ivirite, ok? Ivirite é hebraico no hebraico, tá bom? Não tem de Ibite e Ivite que estão inventando aí não, tá entendendo? Os seguidores de Alshua, né? Com mais um Shua aí sendo levantado aí, buchudo, Zé Buchudo. Vamos lá. No hebraico moderno usa o termo Mihá, né? Dá um tom mais formal do que o termo Tanakh, tá certo? Esses 24 livros são os mesmos livros encontrados no Torá, né? No Tanakh, Antigo Testamento, chamado protestante, né? Pelos protestantes, pelo cristianismo, mas sua ordem é diferente. A enumeração também difere. Os cristãos contam que esse livro com 39, pois contam com alguns livros que os judeus contam como um só, entendeu? Então, para você ter um entendimento sobre a Torá e Tanakh, vamos lá. Uma observação muito importante para nós. O termo Velho Testamento, apesar de comum e conhecido, é muitas vezes considerado pejorativo pelos Yahudins, pelos Yahudut, pelos judeus, pois pode ser interpretado como inferior ou antiquado. Já a expressão Bíblia hebraica é adotada por alguns estudiosos para indicar que existe uma equivalência entre o Tanakh e o Antigo Testamento, tentando evitar algum sectarismo. Já pensou? Então, peraí, vou pegar faísca e fumaça aqui, porque só... lapada de faísca e fumaça, porque Velho Testamento e Novo Testamento não existe, tá certo? Isso é uma invenção escritural cristã dos pagãos copistas, entendeu agora? Tem negócio de novo, antigo e novo, não existe. A história é uma só, mas tentaram deturpar, enganaram muitos e enganam ainda muito mais hoje. Nós estamos aqui para descodificar isso aqui, tá certo? Vamos lá. Os Antigos Testamentos católicos e ortodoxos contêm 7 livros que não estão incluídos no Tanakh: Tobias, Judite, Macabeus 1 e Macabeu 2, e Sabedoria, Eclesiástica e Baruque. Faltam ainda no livro de Esté uns 6 capítulos, tá certo? Então vamos lá. E no livro de Daniel falta a oração de Azarias, o Cântico dos Mancebos e episódio de Susana e a história de Bel e o dragão, né? Esses livros não foram incluídos pelo fato de terem sido escritos originalmente em grego e não em aramaico, e muito mal em hebraico, né? Que é a originalidade, certo? Eles são chamados de deuterocanônicos, ok? Adicionado ao canon em um segundo momento, por ter tido sua canonicidade contestada por alguns dos padres da igreja, mas por fim foram decretados inspirados em concílio. Eita, os concíliozinhos, peraí, faz que fumaça aqui de novo, porque tem... tá certo? Pega a faz que fumaça aqui, porque esses concílios é um caso sério, né? Essas reuniões que houveram no passado e hoje, no presente, por debaixo dos panos, né? Para se fazer, para se governar, para fazer a política, né? Como era no passado, hoje não está diferente aí, né? É um bando de salafrário. Vamos mais à frente. Vamos mais à frente, né? Vamos lá. Nas Bíblias das igrejas católica, romana e ortodoxa, Daniel é o livro e o livro de Esther podem incluir material deuterocanônico, tá certo? Que não está no Tanakh ou no Antigo Testamento protestante, tá certo? Observação: os relatos judaicos e Yahudim ortodoxo considera um Yahudim, vamos lá, entrando aqui, viu? Um Yahudim, um judeu, como chama errado, né? Que judeu é de judiar. Então esse negócio de você diz aí, olha, se você tem descendência
Yahudim, então não diga que você é judeu não, porque você está judiando com você e com o povo. Entendeu? Então judeu não existe. Judeu vem de judeu do latim. Então não existe judeu nem judeu. É Yahudim. Entendeu, meu amigo? Yahudim. Tá certo? Vamos lá. Algumas ramificações como o reformismo, o reconstrucionismo, aceitam também a linhagem patrilinear, desde que o filho tenha sido criado e educado no meio judaico. Um Yahudim, um judeu, que deixe de praticar o judaísmo e se transforma num judeu não praticante, continua a ser considerado como um Yahudim. Um Yahudim que não aceita os princípios da certeza, da fé, né, como chama errado, porque fé é um ídolo, né, mas da certeza judaicas, Yahudut, e se torna agnóstico ou ateu, também continua a ser considerado Yahudim. Já pensou? É Yahudim de sangue, é Yahudim, meu irmão. Agora, Paraguai tem até umas horas aí na internet, né? Paraguaiano, o cara dizendo que é Yahudim, que é judeu, é judeu, é judeu, é judeu, é judeu. Tá judiando com ele e com o povo. Ensinando, entendeu? Misturas. No entanto, se um Yahudim se converte a outra religião, ou ainda que se afirme Yahudim, ou chamado judeu messiânico, ramificação que defende o tal Jesus, ou Yeshua, ou Yeroshua, ou Yahushua, ou Yahushua, tá certo? Entendeu? Geralmente para os judeus é visto como um perdido, o lugar como membro da comunidade yahudita judaica tradicional e transforma-se num apostata. Eita, peraí, deixa eu pegar aqui. Aonde é que lá em Al-Roshalam um verdadeiro Yahudi considera um judeu, um Yahudi messiânico judeu? Aonde? Aqui, ó. Tá certo? É só lapada, ele considera aqui, tá certo? E faísca e fumaça. Nunca! Esses aí que dizem ser judeus, messianos, são missionários, são cristãos, entendeu? Judaizantes, mas nunca foram Yahudins, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Eita! O importante, o que diz... Vamos entrar agora numa situação aqui muito boa. Eu mostrei aqui o que é um Yahudi, né? Então vamos entrar aqui, estamos devagar para a gente chegar lá. Vamos chegar agora na parte, né? Chegando na parte do filé. Tá certo? Tá certo? Vamos lá. Uma observação importante no que diz lá em Lucas 2:21, no Novo Testamento. Vamos ler que está lá escrito lá, na canetinha dos padres? Vamos lá. Segundo o capítulo do Evangelho de Lucas, relata a circuncisão do tal Messias chamado Jesus, o Yeshua, Iraúcha, os Shuas da vida, os limitados e companhia. Tá certo? Os Yahushua, como queiram, né? Aí lá, completado os 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Olha, de Yeshua, de Yahushua, de Eroshua, de Yahushua. Eita! Como fora chamado pelo anjo. Olha, antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Aqui é um relato que está, não é? Lá em Lucas 2:21. Está dizendo que esse tal Messias aí, que a gente já provou que ele é falso, que ele foi circuncisado. Onde é que está o relato que ele foi circuncisado? Aqui é uma escrita, né, do autor. Eu quero um relato que ele foi circuncisado. Yahudim, judaico, onde é que tem? Tem não? Tem aqui, olha. Aqui para ele, ó. Aqui, ó. Tá certo? Faz esse fumaça. Tá bom? Ah, tem não, né? Então vamos lá. A circuncisão do tal Jesus, né? Segundo a teologia, é um evento da vida do tal Jesus de Nazaré, né? De acordo com o Evangelho de Lucas. Que Jesus foi circuncidado no 8º dia após o nascimento, tradicionalmente em 1 de janeiro. Isso que é explicado pela teologia. O costume está de acordo com a halacha. Agora vamos usar trabalhar a halacha, né, hebraica. Vamos lá. A lei judaica que afirma que os meninos devem ser circuncidados 8 dias depois do seu nascimento, numa cerimônia chamada Brit Milá. Brit Milá é a circuncisão, tá certo? Na qual ele também ganhará o seu nome. E o nome Yahudim. Olha, o nome Yeshua e Eroshua não são nomes hebraicos, são nomes aramaicos. Tá certo? E Yahushua também é aramaico. Por quê? Shua não faz parte do verbo que é chá. Tá certo? Se o nome, se existisse, se fosse o cumpridor das escrituras, das profecias reais do Novo Testamento, o tal ungido, que não é esse aí do Novo Testamento, tá certo? Ele teria o nome de Yahushua. Yahushua.
e não de Yahushua, nem de Yeshua e nem de Yeroshua, tá certo? Mas não é ele, tá certo? Então vamos lá. Mas a circuncisão do tal Cristo, como diz lá a teologia e os fatos lá, se tornou um tema, né, os relatos, muito comum na arte cristã, a partir do século X. Um dos divisores eventos na vida de Cristo, a ser frequentemente representado pelos artistas inicialmente, o tema aparecia apenas como uma cena, num ciclo mais amplo. Mas já a Renascença, ele já era tratado como um assunto individualmente importante, ou como um tema central de um retábulo. Eita! Aonde está o relato verídico disso? Aonde? Vem aqui, olha, faísca e fumaça. Tá certo? Os promotores hoje estão virados mesmo, estão doidos hoje mesmo, da lapada mesmo pra cima, não tem como, não é? Vamos lá. Aí falamos um pouco do Yahudut, que chamam de judaísmo, não é? Tá certo? E vamos falar um pouco aqui na etimologia agora do cristianismo, não é? Do cristianismo. Vamos lá. O cristianismo. Cristianismo do grego vem de Christos e Christus do latim, que resultou na palavra Cristo, certo? Gravem isso aí. Centrada na vida e nos ensinamentos do tal Jesus de Nazaré, do tal Messias do cristianismo, tá certo? Tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã, né? A certeza deles chamam de fé, né? Acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Eita, peraí, deixa eu pegar aqui. Eles acreditam que Cristo é o Salvador de vida, Salvador de alma, e que o Torá e o Tanakh nunca falou disso, não é? Nunca falou de Salvador de vida e de alma, nunca. Sempre falou dos ungidos homens que eram políticos, reis, sacerdotes e homens de guerra. Aqui, ó. Tá certo? Faísca e fumaça. Então vamos lá. Cristianismo, continuando com esse cristianismo, não é? Esse cristianismo significa religião, nome masculino, a doutrina de Cristo, conforme revelado nos evangelhos. Nos evangelhos, tá certo? Religião, conjunto das religiões monoteístas que se afirmam seguidoras da doutrina de Cristo. Religião, cada uma dessas religiões. Do latim, cristianismo, né? Que faz o idem. Eita, vocês estão vendo aí o que é o cristianismo, né? Terá que ter alguma coisa com hebraica? Até agora eu não vi, não. Se a gente falou aqui do cristianismo, vamos ver se no hebraico existe essa palavra Cristo, cristianismo, né? Vamos lá, a palavra hebraica, né? Vem do verbo machar, né? Mashrim ou macharim, tá certo? Significa untar com óleo ou tinta, ungir. Este verbo, que aparece 69 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no garítico, no acadiano, no aramaico e no árabe, ok? Os objetivos deste verbo são as pessoas, as vítimas sacrificiais e os objetos de adoração. Aqui não está relatando em nada no hebraico, tá certo? Como a palavra Cristo, ou cristianismo, ou cristão, é afirmado do grego e do latim, não tem nada a ver, tá certo? Que aqui no hebraico recebe o óleo derramado sobre a sua cabeça. Ele poderia ser um sacerdote, ser um rei, não é? Ser um homem de guerra, tá certo? Ser um político, e isso é o que relata a Torá e o Rai Torá e o Tanakh, tá certo? Então não existe esse salvador de vida refrado. Cristos é de Crestus, né? De Crestus, de Christus, né? Do latim. Então não tem nada a ver, tá certo, com Mashirim ou Mashiach do aramaico, como chamam, tá certo? De ungido. Aí vem agora uma pergunta: aonde foi? Agora, vamos lá, vou perguntar ao cristianismo, aos cristãos, a você que está aí. Aonde está o relato que o tal Jesus foi ungido e ele era o Mashihai ou Mashirim? Aonde ele foi ao derramarem o óleo sobre a sua cabeça pelas autoridades Yahudut, dos Yahudi? Aonde? Tem algum relato sobre isso aí? Tem? Tem não? Então tem aqui, ó. Faísca e fumaça aqui, ó. Tá certo? Tá aqui o relato dele aqui, tá certo? Que ele recebeu a unção. Vamos lá. Observação. Vamos lá, observação. Vamos mais à frente. Os seguidores do cristianismo, conhecidos como cristãos, acreditam que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica. Eita, vamos lá, né? A parte da escritura comum, tanto o cristianismo ou o messianismo, quanto ao judaísmo. Aonde existe isso?
Aonde está na Torá e no Tanakh que relata que Novo Testamento e aquele personagem ali, salvador de alma e de vida, tá certo? É o ungido que a Torá e a Tanakh relata. Ungido de época, chamando o povo de ungido, e um último ungido que virá. Aonde é ele? Aonde ele cumpriu? Aqui, ó. Tá certo? É lapada para ele aqui, tá certo? Vamos lá. Mas nós estamos num termo que é para dar a diferença que esse tal salafrário lá do Novo Testamento, tá certo? Feito pela caneta dos padres, dos copistas, tá certo? Tá? Se ele tinha alguma religião, como está lá escrito. Nós estamos entrando no Novo Testamento. Teve algumas pessoas até no YouTube e até no Face também, que dizem: meu irmão, não adianta você falar das distorções do Novo Testamento. Adianta sim. Adianta, porque para você entender o Antigo Testamento, você tem que saber onde está a distorção no Novo Testamento, que não tem harmonia com o Antigo, tá certo? Então, se você não quer aprender, é problema seu, mas quem quer aprender tem que saber onde estão os erros, falsificação e onde estão as mentiras, e é por isso que nós estamos aqui. E o Novo Testamento tem mais de 55 mil, tá certo? Vamos lá. Mas o que é religião? O que é religião? Né? Religião do grego vem de religione, religare. É isso. É uma fé, né, como eles chamam, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Isso aí é religião. É um culto que se aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. Olha lá, é uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na sua fé, na certeza. Tá? Para superar o sofrimento de alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas, doutrinas religiosas, tá certo? Então, religião, um nome feminino, né? Aí eu pergunto a você, veja bem, será que o Eterno mostrou para o homem a se aperfeiçoar na alimentação, a obedecer os seus preceitos, a amar o seu próximo, que a Torá e a Tanakh fala sobre isso, amar o seu próximo? Ele estabeleceu religião ali? Aonde está o relato que ele disse que tinha religião? E por que o mundo, se eu não chamar de Babel, que chamam de Babel, da Babel que está aí, de não sei quantos milhões de religiões existentes do mundo, e olha que cuidado que estão chegando os Bin Laden por aí, né? Os Bin Laden estão vindo para o Brasil. Olha, o iranismo, sente só. Tantas religiões, aonde foi que o Eterno estabeleceu religião? Me diga, aonde? Aqui, olha. Ele estabeleceu aqui, olha. Em faísca e fumaça, aqui, ó. Tá certo? Estabeleceu aqui. A religião aqui, em faísca e fumaça. Vamos lá. Primeiro, a religião que é uma crença na existência superior de um poder soberano do qual o crente se considera dependente. Isso é uma religião, presta bem atenção. Conjunto de preceitos, práticas e rituais pelos quais se manifesta essa crença. Isso também é religião. Culto prestado às divindades. Também é religião, ou uma divindade. O Altíssimo Yod Rei Vav Rei não é uma divindade. Ele é o bom feitor, o que fez todas as coisas e que criou todas as coisas. Então ele não é divindade não. Tá certo? Divindade vem dos ídolos. Tá bom? Cada uma das diferentes doutrinas humanas que propõem uma explicação para a origem, ordenação e destino do universo. Isso é religião. Reverência ou respeito às coisas sagradas. Sagrado de onde? Porque tem muita gente que pode pegar um pedaço de pau, um cheixo, uma coisa ali, e ali eu vou orar um osso de alguém e ali é sagrado para mim. Você está, consequentemente, afirmando, né, e fazendo, né, que aquele objeto ali seja sagrado. Então isso é religião. Isso é religião. Né? Vamos lá. Figurado, devoção, grande dedicação, se tornando até um pecado. Como? Muitas pessoas, você não tem observado que muitas pessoas hoje em dia, de ir para a igreja, né, para os atos religiosos, né, orar, falar, deixa a família de lado, deixa os filhos, deixa a mulher deixa os maridos, tudinho, e aquela maior confusão. Você está notando isso aí? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Devoção, grande dedicação. Sabe o que é? É um inferno se existisse, vamos usar esta palavra, que não existe o inferno, mas seria o quê? Uma grande tribulação, entendeu? Em vivência. Porque está se dedicando mais à religiosidade, aos rituais, onde a pessoa está indo lá buscar o que quer, tá entendendo? E se esquecendo do principal. Tá entendendo agora? Então com isso aqui eu vou dar uma lapada de faísca e fumaça, tá certo?
tá certo? Porque não tem como, é isso daí que é religião, o povo está na religião aí. Você está vendo aí o que a religião está fazendo, né? Figura de crença, figura de escrúpulo, isto é religião, tá certo? Vamos lá, isto é religião, vamos lá. Agora vamos ver, vamos entrar agora mesmo, no principal da história, agora que o negócio vai ficar bom, né? Agora que está bom, vamos lá. Se o tal, vamos lá, se o tal Jesus, né, do Novo Testamento, ele é considerado como Deus, o Yeshua, Yeroshua, Yahushua, seja quem for, o Yeshua da vida, né, sobre a famosa trindade ou deidade, ele instituiu uma forma de preceito ou religião para entendimento. Engraçado, né? E essa religião seria o judaísmo? Se ele é Deus, entendeu? Entenderam agora? Se ele é Deus? Caso ele seja Deus, é o judaísmo. Como ele vai invalidar o que ele mesmo criou? Se o povo está dizendo que Jesus é Deus, como chamam por aí, presta bem atenção ao raciocínio, tá? Tá entendendo? Presta bem atenção para não estar pensando aí besteira e achando que a gente está falando coisa com coisa. Se o tal Jesus é Deus, como fala o cristianismo, e as pessoas que estão sendo enganadas, tá certo? Se o tal Yeshua, Yeroshua, Yahushua, seja que for, lá do Novo Testamento como Messias é Deus, tá certo? Então ele instituiu o judaísmo. Por quê? Os Yahudi, o judaísmo, já são de quanto? De anos e anos e anos. E quanto tempo tem o cristianismo? O cristianismo tem quanto tempo? Tem 500 anos, meu amado. Tá certo? Então, peraí. Deixa eu pegar aqui, dar uma lapada aqui. Tá certo? De faísca e fumaça. Tá certo? Por quê? Jamais o cristianismo pode estar acima do tal judaísmo. Tá entendendo? E olhe que quando eu falei lá do judaísmo, que seria a palavra no hebraico, erudito e tal, não é uma religião, é um preceito, é um aconselhamento que foi dado ao homem pelo Eterno. Agora, as tradições, as ramificações do tal, né, dos Yahudins, transformaram-se em religiões. Vamos ver mais à frente, não é? Aí eu quero, me responda aí, não é? Caso ele seja Deus, é o judaísmo, como ele vai validar o que ele mesmo criou? E aí? Se ele é Deus, tá certo? Agora, se o tal Jesus chamado de Messias no Novo Testamento é homem, e aí? Ele não é Deus. Vamos relatar agora sobre isso, né? Será que ele instituiu o cristianismo como religião? Como os pregadores aí, protestantismo, do catolicismo e etc. afirmam? Ele é o pai do cristianismo, ele que lançou o cristianismo. Será? Ou será que ele tentou aprofundar o judaísmo? Vamos mais à frente, vamos lá. É importante saber que a palavra cristão só apareceu lá no Antigo Testamento, né, de Cristo, seguidores de Cristo, na região de Antioquia, pois, segundo relata lá no Novo Testamento, o tal tinha já ido para os céus, como está lá relatado, a canetinha dos padres, né, foi para o céu, todo mundo vai adorar ele. Então foi chamado de cristianismo, cristão, ali, muito depois que ele subiu para o céu lá da boca, entendeu agora? Tá entendendo agora? Para o céu da boca ele subiu, muito depois. Agora vamos dar alguns exemplos claros aqui? Tá certo sobre isso? Vamos dar. Vamos lá, os relatos sobre o tal reino. Esse reino, quando ele foi, né, tal, vamos ver se ele, antes de ir, quando ele estava aqui, ele instituiu o cristianismo. É isso que eu quero mostrar para você, dentro lá dos evangelhos da caneta dos padres, falando desse tal salafrário Messias lá do Novo Testamento. Tá certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 23. O que está escrito lá? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Eita, olha, o evangelho do reino. Ele estava pregando o evangelho do reino. E curando todas as doenças e enfermidades entre os povos. Não é verdade? Está lá escrito. Aí vamos lá. Assim a sua fama correu por toda a Síria. 24, né? Mateus 4, 23, 24, 25, né? Por toda a Síria, e trouxeram todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. De sorte que seguiam grandes multidões da Galiléia e Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, né, de lá, além do Jordão. Pergunta aos cristãos, pergunta aos seguidores de Messias. O tal reino do tal Jesus que relatou, que trouxe, né? Ele trouxe esse reino, afirmou, ou esse reino já existia? Tá aí a pergunta, hein? Me responda. Quando ele falou lá que ele vinha pregando o reino
do evangelho, do tal evangelho do reino, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê? Que ele trouxe esse evangelho ou já existia? Porque se você perguntar, já existia, meu amigo. Ele não trouxe não, já existia aí. Diante do relato lá, ele já existia. Por quê? Porque você já ouviu falar nos livros apocalípticos judaicos, né? Esses relatos judaicos apocalípticos, vamos dizer assim, relata desse reino. Tá entendendo? Sim ou não? Relata sim. Falam de um reino terreno e espiritual. Tá certo? Tá lá escrito. Isso, tá lá, entendeu? Nos apocalípticos judaicos. Então, esse reino ele não trouxe, já existia. Então o povo cristão está dizendo que ele trouxe o reino. Então tá aqui o reino dele aqui, ó. Tá certo? É lapada de mascote. Vamos lá. Vamos mais à frente. Vamos seguindo agora o caminho para o reino. Vamos seguir um caminho para o reino. Esse reino aí que fala. Nós estamos dentro do relato para saber se qual era a religião dele. Se era cristã ou judaica. Vamos lá. Mateus 5:20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eita, isso é forte. Olha, se a vossa justiça não exceder, a dos escribas e fariseus, afirmar, ele está dizendo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E agora, entenda aí, olha, aqui fala, para entrar no tal reino, tem uma condição. É uma condição que está ali no relato. Vê mesmo, vê que coisa, viu? Presta bem atenção. Os padres não ensinam isso a você, os pastores saem correndo, né? Eita, presta bem atenção. Vamos lá. Você tem que afirmar a justiça deles. De quem? Escribas e fariseus. E aí? Como é que fica? Mas alguém pode chegar para você e dizer, mas vamos trazer para o tempo de hoje, né? Vamos trazer para agora, para o cotidiano. Não, quem é os escribas e fariseus que aprenderam aos pés de Gamaliel no tempo de hoje? Me diga aí quem foi. Só se foi isso aqui, ó, faísca de fumaça. Tá certo? Só se foi isso aqui, mais lá da boca. Para afiar mesmo faísca de fumaça, o promotor hoje vai botar gente preso. Vamos lá. Então, muitos dizem, mas é para os dias de hoje. Não formado aos pés de Gamaliel. Tem alguém? Tem algum escriba e fariseu? Não, era daquela época. Tinha que afirmar os escribas e fariseus. E aí? Então teria que ser hoje os judeus e não cristãos. Não é verdade? Se eu trabalho, seriam os Yahudins. Esses fariseus seriam os Yahudins. Para chegar nesse reino que o Messias está dizendo. E aí? O povo está dizendo que tem que ser através de Jesus, pelo cristianismo. E não é. Ele afirma aqui, ó, é lapada de mascote, promotor de justiça. Por quê? Segundo os gentios, sobressai a justiça deles, os cristãos sobre os judeus. A justiça diante dos gentios, como eles chamam, dos goíns, está acima dos Yahudins. Será? Aonde? Aqui, ó, faz fumaça. Tá certo? Nunca a justiça dos gentios, dos goíns, estarão acima dos Yahudins. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar agora de uma situação dentro do relato, do contexto, né? Numa perfeição da prática da Torá. Onde tem a palavra lei na escritura é a Torá. É a Torá. O que é a Torá? A Torá, né, é o que reflete ali os 5 primeiros livros que ensinaram o povo e nos ensina também. Tá certo? Vamos lá. Mateus 5:48. Olha o que é que diz. Se vós fois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Isso aí é a palavra lá do tal Jesus, né? Lá no Novo Testamento. Vamos lá. Aqui acontece como uma perfeição. É um resultado disso, né? Perfeito na prática dos relatos reais da Torá. Da Torá. Tá certo agora? Pois os Yahudins tinham seus relatos na sua praticidade, tá certo? E aonde entra o cristianismo aí? Pelo tal Messias, hein? Me diga aí,
Aí, lapada só de mascote. Por quê? Pois os fariseus eram ouvintes e não praticadores da Torá. Eita! Olha, os fariseus eram ouvintes e não praticadores. Aí o cristianismo, não, a Torá morreu, acabou, queima, ali era guerra, ali era maldição, ali era só morte, ali não tem amor, não tem nada. E vem pro amor de Jesus, do cristianismo, né? Do pai do cristianismo, né? Que trouxe o amor, aquela coisa incomparável, né? Tá lá um bando de mentirosos salafrários, só faz masqueira. Certo? Toma aí, vai. Aonde é? Me diga aí. Entendeu agora? É uma pergunta para você. Vamos lá. Observação sensacional. O tal Messias relatado lá pelos padres vive na Torá mesmo, contradizendo algo, alguma coisa. Mas aqui neste relato ele mostra, está e vive na Torá. Ou como dizem, religiões judaicas e não cristãs. E aí, como é que fica? Eita, só lapada de mascote mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo aqui pra tu. Tá, faz que fumaça hoje tá queimando mesmo. É pra dar risada um negócio desse, né? Porque a turma quer fazer as coisas tudo ser cristão. Olha, seus irmãozinhos aí, viu? Seus irmãozinhos estão chegando, os Bin Laden, viu? O islamismo tá chegando aí, o cristianismo. Se cuida. Vamos lá, vamos mais à frente. Até aqui, eles, os relatos das canetas dos padres, mesmo os copistas, demonstram que ele não era de religião cristã ou de um segmento, e sim do Torá e Ahudim. E aí, como é que fica? Deixa a resposta para vocês. Ele, o tal Messias, ele não aboliu a Torá, aqui nunca mais as mostrou. Entendeu agora? É isso que está lá pelos relatos. Mas aí os ensinamentos que chegam para o povo é totalmente distorcido para queimar o Torá e o Tanakh, os profetas, e afirmar que profecia messiânica e salvador de vida está ali. Não está. Está entendendo agora? Vamos lá mais à frente. Costumes. Isso é importante. Vamos lá. Costumes judaicos que nunca foram recriminados pelo tal salafrário Messias. Vamos lá. Isso ainda na condição de homem, viu? Não é de Deus homem, não. É de homem em homem. Sendo homem, sendo homem. Vamos lá. Mateus, né? Capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, costume judaico e nunca cristão. Não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Olha, da esmola, algo que tem aqui. De onde veio da esmola? Veio dos primórdios, da antiguidade. Te dá aos pobres, os esmoléus que está ali, uma ajuda. Veio da onde? Veio da onde? Veio lá do Torá, veio lá do tempo dos Yahudim, como hoje chamam de judaísmo. Veio lá do tempo, de onde veio. Aí o cristianismo está copiando, dizendo que é deles. Está entendendo agora? Vamos lá, mais uma coisa aqui, Mateus 6,5, de lá. E quando orares, rezares, né? Costume judaico, a ponte de onde o cristianismo pegaram de lá. Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Você está me entendendo? De onde veio? O cristianismo, quer dizer, copilou dos primórdios antigos, dos Yahudins, entendeu? E fica dizendo que é amor em Jesus e que foi ele que trouxe isso aí. Que é isso, meu irmão? Vamos usar ser inteligente, vamos deixar de ser religioso e ser realista, tá certo agora? Eu estou no próprio relato do seu Messias lá, que você adora, que é uma falsificação, deixo bem claro isso, tá entendendo? Nos próprios relatos lá, afirma uma coisa que estão ensinando errado a você. Tá entendendo agora? Aprende isso aí, entendeu? Vamos lá. Mateus 6,16, ó. Quando jejuares, eita, de onde veio o jejum? De onde veio o jejum? A igreja católica vai jejuar, foi a igreja católica, foi os santos, a igreja, foi os padres que inventaram, foi? Foram eles, foi? Foi Jesus que inventou? Jesus? Foi o Messias lá, salafrário? Não. O jejum veio de onde? Vem lá, meu amado. Ó, o que é que diz aqui, ó? Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O jejum veio dos Yahudim, meu irmão. O jejum veio dos primórdios, do povo semítico. Entendeu agora? E o cristianismo fica dizendo que saiu dele, que é da era cristã, que é da religiosidade cristã. E não é religião, é verdade, é realidade. Vamos lá, uma observação.
Quase todos os costumes que o tal cristianismo se tem hoje, eles pegaram do Torá, do judaísmo. Ficou claro ou não? Tá claro isso aí? Quase todos os costumes. O costume do retetel, aí não é do judaísmo, não é aqui, de faz fumaça aqui, olha. É do retetel, do plá, do supianu, blá, 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 do rapapripiplá, lá pra trás, entendeu? O retetel é aqui. Tá certo? Não tem lá dos Yahudi não, entendeu? E algumas outras coisas, que eu não vou me alongar muito aqui. Ficou claro? Vamos pegar agora o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Presta bem atenção. Olha, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eita, olha, vê mesmo. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está dizendo ali até João, depois de João é a graça, né? Como se prega aí, a graça em Alrúcio, a graça em Yeroshua, a graça em Jesus, a graça em Alshua, é a graça, a graça. E graça eu já mostrei aqui que é um ídolo bravo, né? Para aproveitar, vou dar logo uma lapada na graça aqui. Tá certo? Que a graça é a caritas grega, né? A romana, é a graça, é a senhora das graças aqui do Brasil, né? Eita, é um paganismo terrível. Aí diz aqui, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Observação. Que aqui é uma referência ao dispensacionalismo. Porque todo mundo afirma, não, até João, de João para lá, é graça, ó, até João, encerrou. Pode pegar os livros, a Torá e o Tanakh, jogar para lá, queimar, porque agora é só a paz e a graça agora. Feita essa igreja batista, é a paz e a graça. É a graça de Paulo, é a graça de Jesus e a graça de Paulo. Não é isso? Do Paulo Salafrário. É a graça para lá e a graça para cá. Sois salvos pela graça. Eita, só se for para dar uma risada aqui, tá certo? Então ele diz, isso aqui é um dispensacionalismo. Uma tese, sabe de onde veio essa tesezinha aí? De graça, sabe? Quer saber? Você quer saber? Quer saber de onde veio? Vamos lá. Você já ouviu falar no tal de Scofield? Já ouviu falar no tal de Scofield? Que tem até uma Bíblia aí, a Bíblia de Scofield. É, foi desse salafrário aqui que nasceu a questão da graça, né? O dispensacionalismo, uma tese, entendeu? Agora que muitos pregam que foi até ali. Agora tem uma coisa muito mais importante. Deixa eu segurar logo o faz de fumaça aqui que o pau vai descer. Presta bem atenção, olha. Profetizaram, ao profetizarem, tem uma grande diferença, como diz lá, e a lei profetizaram até João. Ali está dizendo, ali está até João, acabou de João para lá, para cá é graça, e graça tem que ser na graça e tudo, não é verdade? Mas vamos para o texto, Olha, presta bem atenção, aqui não diz que foram até João. O texto grego, Ioannu, que está lá, em Mateus 11, 13, presta bem atenção, no gregão ainda, ele diz, profetizaram até de João. Os tradutores, João Ferreirinha de Almeida, Eusébio Eriônimo, você está me entendendo? Capricharam, tiraram o de e ficou até João, até de João. Então, pelo texto grego, Ioannu, está entendendo? Que é um substantivo, caso genitivo, da segunda declinação do masculino. Eita, é lapada de mascote. Adulteração no português, o povo está comendo gato, por lebre aí, copista na área e lapada de mascote. Ei. Certo? Agora deixa eu pegar aqui o martelão do poder, porque o negócio tá sério. Ó, tá certo aí, ó? Tá decretado aqui. Aí eu te pergunto, qual era a religião do tal Messias lá, salafrário? Me diga aí qual, do Novo Testamento, da caneta dos padres. Pelos relatos lá, que o cristianismo diz que ele é o pai do cristianismo, não é. O pai do cristianismo, você sabe quem é o pai do cristianismo? Você sabe quem delatou o pai do cristianismo? É um homem chamado, um imperador chamado Constantino. Este é o pai do cristianismo. Olha aqui a martelada aqui na cabeça dele lá. Tá certo? Agora, quando ele viu cruz, viu tudo, né? Se transformou em cristianismo. Foi ele que otorgou do sonhozinho dele, né? O sonhozinho dele sem vergonha aqui, ó. Tá certo? Nem as próprias escritas lá do salafrário do Novo Testamento, tá certo? Afirma que ele era cristão e nem pregou cristianismo, ele estava lá no judaísmo, estava lá, era um Yehudite, tá entendendo agora? Era um Yahudim praticando isso. E o cristianismo diz que ele era cristão, nem existia a palavra cristão nem cristianismo, só lapada de martelo aqui agora, porque não tem jeito não, tá certo agora? Vocês estão entendendo?
Então o próprio Evangelho de Jesus, de lá do Novo Testamento, é uma falsificação. Você vê aqui no relato das palavras como muda as coisas. Entendeu agora? Diante dos relatos. Porque não são relatos que se harmonizam com o princípio de todas as coisas que está lá no Antigo Testamento. Diante de uma história, de um ser supremo, de um Altíssimo, diante de um Todo-Poderoso, tá certo? Jamais o Novo Testamento estará fazendo parte dessa história. Entendeu agora? Por isso que eu dou a martelada final, que não tem mais, não tem mói, não tem argumentação religiosa, foi tudo pro beleléu e lapada. E tudinho, tá entendendo agora? Não tem mais como falar sobre essa situação. Então, meus amados, presta bem atenção. Vocês hoje estão atentos, entendeu agora? Mais ainda do que é o Novo Testamento. Entendam isso, tá certo? E que esse personagem lá nunca foi cristão e nunca trouxe cristianismo. Ele estava pregando lá para o povo. Tem mais coisa aqui, mas eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu creio que até aqui tá bom. Se você quiser mais aqui, como nos outros vídeos, você pega aí a apostila, né? Nos ajuda aí, adquira a apostila aí, entra em contato comigo aqui no privado, tá certo? Você do YouTube aí que vai logo mais ver isso aqui, esta bênção, essa relíquia de estudo, tá certo? Seja abençoado você, sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, né? Seus primos, suas tias, né? Seus vizinhos vocês que estão abrindo as portas aí para este estudo chegar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu PC. Eu só tenho a agradecer a vocês, ok? Que o Eterno abençoe a vocês, né? Dê saúde, dê entendimento, não é? Tá certo? Entendeu? Então me diga, qual era a realidade histórica? É a realidade dos Yahudins, que hoje chamam de judaísmo. Tá certo agora? Que hoje chamam de judaísmo. Mas não existe a questão judaísmo, tá entendendo? A realidade histórica é uma coisa, e as interpolações e os declínios são outras. Entendeu agora? Então entendam isso. Então, ó, que o Eterno abençoe. Mais uma vez aqui fazendo a propaganda, adquira nossos materiais, essa apostila tá maravilhosa, como as outras, né? Tá aqui os nossos vídeos no Face, no YouTube, né? E vocês vão aí ser abençoados, né? E poderão ter as provas nas mãos que nós estamos falando aqui, ok? Tem muito mais coisinha aqui, tem mais algumas coisinhas, mas o que a gente já falou já é o suficiente para você. Então aí, um abraço. Um beijo para todos e uma chamada. Agora, peraí, antes da gente ir embora, deixa eu botar aqui um negócio bom aqui para vocês aqui, ó. Vocês vão ver aqui coisa boa, sabe o que é? Vamos aqui, vamos ver onde é que está aqui, né? Aqui, ó. Presta bem atenção. É bom, viu, amados? É bom você depois de um trabalhar desse, entendeu? Depois de um trabalhar desse, você prestar atenção e ver aí, ó, aqui, ó, e ouvir uma música bem gostosa dessa aqui, ó. Aminã, um abraço para todos, Shalom.